Ok, pessoal, bom dia a todos. Estão me ouvindo aí? Só dá um toque aí no chat para mim. Beleza, beleza. Sejam bem-vindos aí à aula 2 do BCOP Turma 5. Hoje vocês vão estar comigo aí na parte da manhã, eu sou Adilson Florentino. Nós vamos estar falando de endereçamento IP, né? E depois planejamento IP também, né? Então, de manhã, hoje nós não vamos mexer no laboratório, né? Nós vamos falar da parte de endereçamento. À tarde também a gente tem uma bateria de exercícios de endereçamento IPv4 e IPv6 para fazer. A gente volta na quarta-feira com os laboratórios de configuração ali Linux e Microtik, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, também tinha esperado os primeiros 5 minutinhos aí para começar, mas acho que a grande maioria já está aí, né? Ok. Pelo visto o áudio está ok. Já vou começar a introdução do assunto aí. Deixa eu colocar. Pessoal, qualquer coisa, tá? Endereçamento IP, geralmente o pessoal tem algumas dúvidas com relação aos cálculos e tal. No final da apresentação, a gente tem um tempo para tirar dúvidas e tal, né? Aí a gente vai abrir depois. Então, caso vocês tenham muitas dúvidas ali, segura um pouquinho. Quando eu abrir ali para a gente fazer o plantão de dúvidas, vocês expõem, tá? Ok, então. Vamos lá, pessoal. Protocolo e endereços internet, né? Qual que é a ideia da apresentação de hoje? Nós vamos estar falando aí do uso dos endereços IP na internet, né? E a famosa escovação de bits, né? A gente vai falar um pouquinho dos cálculos de endereçamento IPv4 e os cálculos de endereçamento aí do mundo IPv6. O curso de BCOP não é um curso focado aí apenas em V4, apenas em V6, né? Então a ideia é dar uma visão geral, né, do plano de endereçamento e auxiliar aí nas dúvidas que o pessoal tem na hora de criar o seu plano. Ele começa aí falando um pouquinho das diferenças entre os dois planos de endereços, né? Então, o que acontece? É complicado você comparar V4 e V6 porque eles têm tempo de estrada diferente, né? Então, de um lado, você tem ali o protocolo IPv4, a RFC que descreve o protocolo, aí, que normaliza o protocolo é de 81, e ele já foi colocado em produção na internet desde 83, né? Então, aí nós temos mais de 30 anos, aí, quase 40 anos de estrada com os endereços IPv4. Como a gente havia colocado antes, né? Endereços IPv4, eles praticamente estão esgotados hoje, né? Na nossa região aqui da América Latina e Caribe, não há mais blocos disponíveis, né? As empresas, os novos AS que ainda não receberam endereços IPv4, quando estão fazendo agora a alocação, né? Fazendo um pedido, né? Preenchendo o formulário lá do registro, pedindo numeração de IPv4, entra numa fila de espera, tá? Apenas quando houver novos blocos, quando blocos forem recuperados, né? Blocos voltarem aí para o banco de dados da IANA e serem redistribuídos para o LACNIC, que efetivamente quem está na fila de espera vai poder ser atendido. Então, nós temos aí, durante muitos anos, a gente, durante o curso, né, sempre comentou com o pessoal, olha, IPv4 vai acabar.
adianta aí a tua implementação de V6, né? Então, muita gente apostou que não iria chegar, acabou realmente chegando. Hoje a gente vive o pleno esgotamento dos endereços IPv4. Então, mais do que nunca é importante aí dar atenção para os endereços V6 para que a internet possa continuar a crescer e crescer com qualidade, né? Porque, assim, qual que é a alternativa se você não tem mais endereços V4? Ou você vai ter que implementar cada vez mais técnicas de NAT, né? Que é a história de tradução de endereço privado para público. E nos dias de hoje, né, acho que é uma questão também o tal do CGNAT, né? Quer dizer, o Carrier Grade NAT, o NAT 444, né? Ou seja, a operadora tem poucos IPs, ou o provedor tem poucos IPs, ela já vai dar um IP privado para o cliente, vai dar algum endereço do 164. Os 164, na verdade, é um bloco que foi usado para ser privado dentro de provedor, né? E aí quem recebe o 164, por sua vez, ainda vai fazer um NAT do lado do cliente. Por isso o NAT 444, né? O NAT, você recebe, você vai traduzir, o cliente traduz de uma rede 10, por exemplo, para o 164, e o provedor, por sua vez, traduz o 164 para um endereço público de verdade, né? Então, se um NAT incomoda muita gente, 2 NATs incomodam muito mais, né? Então, você vai dificulta ainda mais a questão da rastreabilidade, vai ocupar mais CPU, memória, enfim, né? NAT não é uma coisa boa. O ideal é ter conectividade fim a fim, e somente IPv6 pode prover isso, né? E por que todo mundo sabendo que IPv6 seria a solução mais viável? Porque na verdade demorou tanto, né? A implementação de V6 ainda se arrasta, né? A passos de formiga e sem vontade, como tinha comentado com o pessoal antes. Porque IPv6 é um projeto que tem um custo, por mais que o registro, né, que o NIC ofereça cursos gratuitos, tal, mas você tem o custo de atualização de hardware, de firmware. Às vezes, muito hardware pode não ser possível atualizar, vai ter que ter troca de hardware. Então, existe um custo associado aí para implementar V6, e a grande verdade é que as empresas não quiseram pagar o preço, e pelo menos aí há vários anos, né? O IPv6 é um protocolo que nasceu aí em 98, né? A RFC data de 98, mas assim como o V4 até um pouco antes já tinha começado a ser usado no mundo open source, né? No mundo Linux, mas apesar de não ser tão jovem assim, né? A grande verdade é que o mundo todo empurrou com a barriga V6. Enquanto pudesse dar aumentar a vida útil do V4, todo mundo preferiu isso, né? E isso é uma coisa global mesmo, né? Não é privilégio apenas do Brasil, né? O mundo todo procrastinou, adiou, né? Retardou a implementação dos endereços IPv6. A gente está apostando de que agora que realmente os endereços acabaram mesmo, né? Que haja aí uma corrida maior aí para a implementação dos blocos V6. A gente vê assim, está tudo pronto, na verdade, para que o IPv6 decore, né? Praticamente todos os sistemas operacionais modernos suportam V6. A grande questão maior ali é realmente a última milha, né? O last mile mesmo, para chegar na casa do usuário com V6 é o maior desafio, porque ainda tem muito equipamento legado, coisas do gênero, né? E basicamente todas as grandes operadoras, dentro do seu core, pelo menos, têm V6. Talvez não em todos os sites, né? O V6 não é um produto de prateleira ainda, né? Para ser entregue ali. Muitas vezes, se você quiser V6 da tua operadora, você vai ter que escalar ali o nível 1 ali para conseguir conversar com quem realmente pode te falar como ter o acesso ao V6, né? V6 nativo, né? Na conexão. Mas que todos eles já têm no core para oferecer, tem. Bom,
Então, a gente vai falar um pouquinho, né? O curso começa falando um pouquinho do cabeçalho do V6, né? Para a gente poder entender as diferenças de um protocolo para o outro. Bom, primeiro, o cabeçalho do IPv4 ele tem 4 campos fixos e um campo de tamanho variável. Por conta disso, né, o tamanho do cabeçalho V4 ele pode ir de 20 até 60 bytes. Se você tirar esse campo options aqui, ó, na verdade o cabeçalho base são 20 bytes. Tá? Esse campo options ele pode fazer crescer o cabeçalho até 60. Né? Por exemplo, aí com IPsec ou qualquer outro adendo que você quer trabalhar com V4, você teria que usar os cabeçalhos de extensão, desculpa, o cabeçalho options, né? Extensão só existe no V6. Teria que usar o cabeçalho options para poder colocar alguma coisa adicional aí, tá? No que é composto basicamente o header do V4? Você tem um campo versão, que obviamente vai estar escrito que é a versão 4. Você tem o tamanho do cabeçalho propriamente dito, já que ele varia de 20 a 60, qual que é o tamanho do cabeçalho do pacote em questão, né, que está sendo lido. Tem um campo de QoS, né, que é o campo TOS, Type of Service, campo de QoS que é usado para qualidade de serviço, para fazer políticas de QoS, né? Geralmente QoS baseado no pacote, né? Eu marco a prioridade de entrega ou a prioridade de descarte que o pacote vai ter no campo TOS. O tamanho total, né, que é o payload mais o header, né, a informação útil mais os campos de controle, qual é o tamanho total do pacote. Caso seja necessário fragmentar, né, caso o pacote seja maior do que o MTU de alguma interface no meio do caminho, você tem esses campos aí de identificação, flag, deslocamento, que são usados para fracionar o pacote, né? Quebrar o pacote e poder remontar o pacote de novo lá no destino. Tá? Então, você tem 3 campos que cuidam aí, controlam a fragmentação. Depois você tem o TTL, né? O tempo de vida. Eu brinco com o pessoal dizendo que o pacote IP é cabra marcado para morrer, né? Então, ele já sai lá, se está com um TTL de 30, fez um salto, vai para 29, depois a cada salto vai decrementando, né? 28, 27, 26, até chegar no zero. Quando o TTL chega em zero, o pacote é descartado. Por isso que não precisa ter spanning tree, nem nenhum outro tipo de controle de looping em camada 3, né? O próprio pacote IP se encarrega disso. Quando o TTL chega em zero, eu assumo que se o pacote continuar, ele vai ficar em looping, né? Então eu vou matar o pacote quando o TTL, né, o time to live, chegar em zero. Tem o campo protocol que diz qual que é o próximo cabeçalho que vai ser analisado, né? Esse próximo cabeçalho no mundo V4 geralmente é um cabeçalho ou de camada superior, né, TCP ou DP, ou ICMP, né? Depois disso você tem o checksum, na verdade o campo para guardar o resultado do CRC, do cálculo do CRC. Né? Esse aqui é o Frame Check Sequence, né? O FCS, que é o campo onde eu guardo o resultado do cálculo do CRC. Toda vez que eu mando os dados para serem transmitidos, é feito um cálculo com os bits na origem, e esse cálculo é refeito no destino. Se algum 0 virar 1, se algum 1 virar 0, se alguma coisa for corrompida no pacote, o cálculo que é feito no destino vai dar um valor diferente do que é feito na origem. E eu detecto que teve erro, né? Então, o FCS é tipo um dígito verificador do pacote IP. Para isso que ele serve. Aí você tem lá o campo, o endereço de origem e o de destino, né? Os endereços de 32 bits de origem e destino. E aí, finalmente, o tal do options, né, que vai ter ali alguma coisa complementar que não aparece no cabeçalho base, ou mesmo um pad, um enchimento, né? Se o pacote estiver com um payload muito pequeno, menor que 64K, né? Não, 64 bytes, 512 bits, aí você coloca zeros aí para ter um tamanho mínimo e poder gerar o pacote.
Então, basicamente, essa é a estrutura, né? Se a gente for capturar no Wireshark, né, para analisar um cabeçalho em PV4, esses são os campos. Deixa eu ver aqui no chat, tudo bem com relação ao cabeçalho V4, pessoal? Luiz perguntou aqui com relação aos slides, né? Os slides, eles são ativados aos poucos ali, né? Conforme o curso vai se desenrolando. Então, vai ser ativado ali daqui a pouquinho. Os slides já estão disponíveis, tá? Não se preocupem. Bom, e aí o que acontece? Com relação ao cabeçalho IPv6, uma coisa importante de se notar é o seguinte: apesar do IPv6 ele ter um endereço muito maior, né? 128 bits é 4 vezes 32. No entanto, o cabeçalho V6 ele não tem 4 vezes o tamanho do V4. Ele tem 40 bytes. E é 40 bytes tamanho fixo, tá? Quem mexe com programação aí sabe que ter alguma coisa de tamanho fixo para fazer encaminhamento baseado em hardware é melhor, né? Então, são 40 bytes sempre. Tanto é que nem tem um campo para dizer qual que é o tamanho do cabeçalho, porque subentende-se que é sempre 40 bytes. Alguns campos foram removidos, né, para justamente tornar a estrutura mais clean, mais limpa, né? Se você só bater o olho aqui, você vê, essa aqui é a estrutura do V6. Se você bater o olho com relação ao V4, você vê que ele é bem mais simples, né? Tem um número menor de campos aí, tá? Você tem 8 campos ao invés de 12. Então já tem 4 campos a menos logo de cara aí, né? O que a gente tem na estrutura do V6? A gente tem aí a versão, que vai estar escrito V6, né? Você vai ter 2 campos de QoS aí agora, né? Você tem o Traffic Class, que basicamente é o mesmo campo TOS, né? O Type of Service. Inclusive tem a mesma estrutura, né? Você usa a mesma quantidade de bits para marcar. Quem já fez política de QoS, né? Com IP precedência, DSCP, né? Aquela ideia de ter 3 bits para marcar prioridade de entrega, mais 2 bits para marcar o descarte, usando ali o DSCP com a Expedited Forward, né? Mais as classes de encaminhamento, tudo exatamente igual à configuração do 4, exatamente igual à configuração do 6, tá? Não muda nada. Lembrando que esse campo de QoS é para QoS baseado no pacote, é o marco pacote. A diferença é que agora você tem mais um campo que você pode fazer QoS baseado no fluxo, né? O que é o fluxo, né? O conjunto de pacotes que eu tenho lá, que estão saindo de uma origem para um destino, usando a mesma porta de comunicação ali, né? Isso é um fluxo. Então, eu posso priorizar o fluxo como um todo, ao invés de ficar fazendo o QoS pacote por pacote. Tá? Isso aqui é mais uma promessa para o futuro. Poucos fabricantes têm isso implementado realmente, né? Mas está lá no cabeçalho V6 disponível para você fazer QoS baseado em fluxo. Você nota que aquelas informações de fragmentação não existem mais, né? Se for necessário fragmentar o pacote, vai existir um cabeçalho a mais, né? Um cabeçalho de extensão para controlar isso. Isso não faz parte do cabeçalho base. A gente tem lá o tamanho dos dados, né? Que é o payload, né? A informação útil tem um tamanho variável. E é isso que eu posso ter no cabeçalho. O antigo campo protocol virou next header, né? Porque agora eu posso chamar. Depois do cabeçalho base, pode vir o TCP ou o UDP? Pode. Mas também pode vir alguma outra coisa, como, por exemplo, fragmentation, routing, mobility. Então, tem cabeçalhos de extensão que podem vir depois do cabeçalho base e antes dos cabeçalhos de camada 4, né? Então, você tem aí o next header, qualquer informação útil, né, de manipulação, em vez de criar um novo cabeçalho, em vez de alterar o cabeçalho do V6, na verdade, né,
eu não preciso de um novo cabeçalho V6, eu vou ter um novo cabeçalho independente, que vai ter as informações que o cabeçalho base não consegue trabalhar. O antigo TTL virou Hope Limit, quer dizer, não é mais Time to Live, né? Que a ideia do Time to Live dava a entender assim, que o pacote estacionava, ficava em alguns milissegundos no roteador, depois saía, ficava outros milissegundos no outro router. E a contagem nunca foi assim, né? A implementação que a gente usa nunca foi assim. Na verdade, não é tempo, é salto mesmo, né? Então, o contador é de saltos. Eu não decremento milissegundos na vida do pacote. Eu decremento saltos. Então, mudar para Hope Limit, limite de saltos, limite de encaminhamento, realmente tem bem mais a ver com o funcionamento aí do TTL, né? Do antigo TTL. E aí os campos os endereços de origem e destino, né? Só que agora bem maiores, né? Com 128 bits, ao invés de 32 apenas, né? Tranquilo com relação à sintaxe do V6, do cabeçalho V6? Beleza? Ok. Bom, aí o que a gente vai ter ali, né? Como eu falei para vocês, o cabeçalho base só tem 40 bytes. O que passar disso vai ter um cabeçalho de extensão. Existem já alguns cabeçalhos de extensão, né? O Hope by Hope, Routing, Fragmentation, Destination Options. Conforme a necessidade, novos cabeçalhos de extensão vão ser criados também. Tudo que eu for trabalhar com pacote IP que não foi contemplado no cabeçalho base, ele pode vir no cabeçalho de extensão. O cabeçalho de extensão pode aparecer 0 ou mais vezes, né? É uma lista ligada, né? Então, por exemplo, aqui eu posso ter o cabeçalho base, ele já pode chamar o cabeçalho do TCP direto, sem extensão nenhuma. Ou posso ter o cabeçalho base, que chama o cabeçalho routing, que por sua vez chama o cabeçalho do TCP. Posso ter lá base, routing, fragmentation e só depois TCP. Então você tem aí, você pode, é opcional ter cabeçalho de extensão. E uma coisa interessante para se lembrar também é que a leitura desses cabeçalhos, com exceção do Hope by Hope, né, que é aquilo que vai ter que é lido a salto, como o próprio nome diz, todos os outros cabeçalhos, eles só vão ser analisados no destino final, tá? Porque se eu tivesse aí trocentos cabeçalhos e a cada salto os trocentos cabeçalhos fossem lidos, interpretados, aí, isso ia começar a impactar em performance para mim, né? Então, esses cabeçalhos, eles só são lidos, com exceção do Hope by Hope, né? O Hope by Hope, ele precisa ver salto a salto, porque às vezes você quer fazer, por exemplo, reserva de banda no caminho. Tem alguma coisa que cada roteador no meio do caminho precisa saber. Então, esse é o único cabeçalho que vai ser lido a cada salto. Por isso, geralmente, ele é o primeiro, né? Sugere-se que seja o primeiro. Todos os demais só vão ser analisados lá no destino final. Bom, então aqui, como a gente já havia comentado, né? O que foi mantido, né? Basicamente, a versão, os endereços de origem e destino são os mesmos. Tem uma série de campos que foram removidos, né? Tipo, o tamanho do cabeçalho, como ele tem tamanho fixo, não faz sentido de ter mais. Os cabeçalhos, as opções de fragmentação viraram um campo, viraram um cabeçalho adicional, né? Um cabeçalho de extensão. Não tem mais checksum em camada 3, tá? Pô, Adilson, não tem mais verificação de erro? Em camada 3, não. Mas você pode ainda ter, e tem, né, verificação de erro na camada 2, pacote Ethernet, e pode ter também na camada 4, lá do TCP, se for TCP, por exemplo, né? Na verdade, o DP também tem campo de verificação de erros, né? Só que ele pode ser lido por uma aplicação em cima. Então, assim, você continua tendo validação na camada 2 e na camada 4, não mais na camada 3. E tem que lembrar que quando o cabeçalho IPv4 foi criado, lá nos anos 80, né,
o mundo era outro e as redes também. Então, essa redundância de verificação de erro, porque o meio físico era muito ruim e precisava de mecanismos de verificação de erros em cada camada. Hoje as redes melhoraram, né? Então os desenvolvedores aí notaram que, bom, eu já faço checagem na camada 2 e na camada 4. Não preciso fazer de novo na camada 3. Então removeram o checksum aqui para tornar o cabeçalho mais simples também, né? Aquela história do options, do complemento, também não tem mais razão de ser, porque agora, sempre que houver uma opção extra, eu vou ter um cabeçalho de extensão novo a ser criado, né? E a única coisa que foi adicionado mesmo foi o campo do Flow Label, né? O identificador de fluxo, aquela questão lá do QoS baseado no fluxo de dados e não num pacote individual, né? Foi a única coisa nova que veio do cabeçalho aí. Ok, então, passada essa parte, né, a gente vai falar um pouquinho da questão dos endereços propriamente ditos, né, os endereços IPv4 e os endereços IPv6. Primeira coisa é a questão do formato dos endereços, né. Então, assim, com o IPv4 você tem aí 32 bits separados por ponto, né. Então, na verdade, deixa eu pegar aqui. Nós temos aí, então, com IPv4, você vai ter aí 32 bits, então você vai ter números de 0000 até 255, 255, 255, 255. São cerca de 4 bilhões de combinações aí, 2 elevado a 32, né? Escrito em binário. Já com V6, eu tenho uma quantidade gigantesca de endereços possíveis ali, né? A gente tem a questão aí dos 128 bits. São 8 blocos, né? Tem um nome complicado aí que eu colocaram, né? 8 hexadecatetos, né? Hexa porque é 6, né? E deca é 10. Então, 10 mais 6 são 16. São 8 blocos de 16 bits, ou 8 hexadecatetos. Já vi o pessoal falando também dual octetos, né? Porque na verdade são 2 blocos de 8 bits, ou simplesmente 8 blocos, ou como o pessoal lá no Rio Grande do Norte uma vez me falou, Adilson, simplifique, diga, são 8 conjuntinhos. Mas são 8 conjuntinhos de 16 bits, né? São 8 blocos de 16 bits, separados aí por 2 pontos. O ponto é o delimitador de 8 bits, o 2 pontos aí é o delimitador de 16 bits. Tá? Então a gente tem uma coisa que assusta, né, de início, a questão da implementação do V6, por exemplo, é a própria questão, o formato do endereço, né? Já pensou você chegar lá no NOC, né? O cara falar, você vai fazer, senhor, temos que fazer um teste de conectividade. O senhor pode me falar o seu IP? Pois não. Anota aí, o meu IP é 2001 0DB8 AB1F 25E2 KD Café Foca 84C1. Senhor, 2000 quanto mesmo o endereço? Então, acho que os primeiros 30, 40 minutos do atendimento é para o cara descobrir o IPv6 do caboclo, né? Acho que assim, vai ter que dar um treinamento para o pessoal do NOC, né, de alfabeto fonético, né? Atenção, aí vem o próximo IP, Alfa, Bravo, Foxtrot. Ele vai conseguir escrever os endereços IPv6. O primeiro desafio ali é conseguir escrevê-los ali, né? Eles não foram feitos para serem amigáveis. Eles foram feitos para ser escaláveis, né? Para você ter uma grande quantidade de endereços possíveis, né? Se você quiser alguma coisa amigável, eu acredito que DNS, né? É uma coisa que vai ter, já é uma coisa muito importante nos dias de hoje. Com o V6 ainda vai ser mais importante ainda, né? É somente com algo do tipo para você conseguir dar conta dessa imensidão aí de caracteres
hexadecimais aí, né? Bom, então, primeira coisa que a gente tem é conseguir enxergar a questão dos endereços, né? Cada símbolo hexa são, na verdade, 4 bits. Então, por exemplo, com 4 bits, eu consigo escrever qualquer coisa, né? De 0000, eu tenho lá o zero absoluto. E com 1 eu vou ter F, né? Lembrando, né, pessoal, que aqui... deixa eu ver se eu pego uma ferramenta de texto. Na verdade, você tem os valores posicionais aí de cada bit, né? Então, o primeiro bit vale 8, o próximo vale 4, o próximo vale 2 e o próximo vale 1. Então, na verdade, você tem aí 8, 4, 2 e 1, né, que são os valores posicionais aí, né? Eu estou tentando posicionar de forma correta aqui, ainda engatinhando ali com as ferramentas ali. Mas a grande questão, né, quando ele coloca aqui, se eu ligo, por exemplo, por que o A vale 10, né? O A, por exemplo, o A é a junção do o bit que vale 8 e o bit que vale 2 ligado, 8 mais 2 é 10. Só que em vez de ser um 0 é o A, né? Então, de 0 a F é como se fosse de 0 a 15, né? Só que A, B, C, D, E e F valem respectivamente aí, né? 10, 11, 12, 13, 14 e 15, né? É o quanto que vale aí os bits propriamente ditos. Bom, vamos lá. Com relação aos endereços V6, eu acho que é o V6 que causa maior polêmica aí, né? Como é que eu escrevo os endereços V6? Eu escrevo separando por 2 pontos. Algumas coisas importantes, né? Endereços IPv6 não são case sensitive, ou seja, ele não faz diferença de maiúscula e minúscula, tá? Então, DB8 tudo maiúsculo com DB8 minúsculo, AD maiúsculo, minúsculo, não faz diferença, tá? E você tem uma série de regras de abreviação que procuram tornar o endereço menor. Uma delas, por exemplo, aí é que os zeros à esquerda podem ser omitidos, né? Então, por exemplo, em vez de ser 2001 0DB8, eu podia colocar só 2001 DB8, tá? E se eu tiver blocos vazios contínuos, né, eu posso, uma única vez no endereço, eu posso representar o conjunto de blocos vazios por 2 pontos, 2 pontos. Por que apenas uma vez? Para evitar ambiguidades aí, né? Para evitar ambiguidade, se usa essa questão da anotação dos 2 pontos ali, né? 4 pontos, na verdade, 2 pontos, 2 pontos. Que ambiguidade é essa, né? Então, acho que fica mais fácil a gente poder enxergar isso com os slides, né? Omitir zeros à esquerda, se eu tiver um bloco que está tudo zerado, posso colocar só um zero, ou posso utilizar uma única vez aqui, a anotação dos 4 pontos. Por exemplo, aqui, pessoal, 2001, 000, 000, beba, 000, coca. Ele está dizendo aí que o formato válido, né, é você colocar 2 pontos, 2 pontos. Por exemplo, aqui eu cortei os zeros à esquerda, deixei só 2 blocos aqui. Aqui, para deixar ainda mais concatenado, né, para deixar ainda mais resumido, esse 2 pontos aqui é como se eu tivesse pego esse 2 pontos que está aqui, ó, depois do beba, e juntando com esses 2 pontos que está aqui antes do coca. Ele está dizendo, daqui até aqui, tudo está vazio, né? É exatamente isso que ele está dizendo. E aí fica menor o que se está tratando.
Por que que ele está dizendo que eu colocar ali 2 pontos, beba, 2 pontos, coca, não é possível? Por que que ele está dizendo que aqui esse formato é inválido? Todo mundo consegue enxergar a ambiguidade que poderia ser criada aqui, se eu colocar 2 pontos, duas vezes nos dois locais do endereço em? Todos enxergam isso? Blocos vazios, blocos que tem zero, Jandaí. Blocos que tem... Esses aqui são blocos vazios, ó. 0000 é um bloco vazio, 0000 também. Aqui eu tenho 2 blocos vazios antes de beba, tenho 3 blocos vazios depois de beba. Vazio porque está só completado por zeros, né? Essa é a ideia. Manuel matou a charada ali. Sim, senão fica sem saber o que tem 3. Exatamente. Qual que é a regra básica? A regra básica é o seguinte: endereços IPv6 sempre tem 8 blocos. Ponto. Essa é uma regra padrão. Endereços V6 sempre tem 8 blocos. Então, quantos blocos aparentes a gente está vendo aqui nesse formato válido? Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5 blocos. 5 blocos é o que está aparecendo aí, tá? 5, falta quanto para 8? Falta 3. Então, eu sei exatamente que o tamanho do gap aqui, ó, está faltando 3 blocos aqui. Aqui é inválido porque se você olhar, quantos blocos estão aparentes? Está aparecendo 1, 2, 3 blocos. Quantos faltam para 8? Faltam 5 blocos. E aí eu posso ter várias combinações diferentes, tá? Se falta 5 blocos, eu podia ter isso que tem... Quantos blocos estão vazios antes ou depois de beba, né? Essa é a questão aqui. Eu podia ter, por exemplo, só um bloco vazio antes do beba e 4 vazios depois. 4 mais 1 dá 5, completa. Eu podia ter 4 e 1. Podia ter outras combinações. Podia ser 2 e 3, né? 2 blocos vazios aqui, 3 blocos vazios lá. Podia ser 3 e 2. Enfim, tem várias opções para dar 5 blocos vazios. Eu não consigo saber exatamente quantos blocos estão vazios à esquerda, quantos blocos estão vazios à direita. Então, para que eu consiga ter essa visão, eu só vou usar o 4 pontos uma única vez. Não é igual muita gente pensa que, não, porque tem 2 blocos vazios, se for 2 blocos vazios, eu coloco 2 pontos. Se for 3 blocos vazios, eu coloco 3 pontos. Não. Tá? Tanto é que, assim, marca início e fim. Tanto é, por exemplo, tem o endereço do localhost, né? O antigo 127.0.0.1, no mundo IPv6 é assim, 2 pontos, 2.1. 2 pontos, 2.1. Esse 2 pontos, 2 pontos aqui, ele está representando quantos blocos vazios, pessoal? 7 blocos, exatamente. Não depende, Rafael, é 7 mesmo. Porque o endereço, ele tem sempre 8 blocos. Se eu olhar para 2 pontos, 2.1, quantos blocos tem aparente? Somente o bloco que tem o último bit ligado. Então, se eu tenho um bloco aparente, eu tenho 7 blocos escondidos. Porque sempre eu tenho que chegar até os 8 blocos, né? Então, essa é a ideia que ele traz aí para a gente. Ok? Bom, o que mais a gente vai ter aí? Então, a ambiguidade é gerada por conta disso, né? Por conta de eu não saber quantos blocos estão vazios. Então, qual que é a ideia? A forma correta é abreviar uma única vez e deixar os blocos aparentes, pelo menos com somente um 0 dentro do bloco, para marcar a posição. Geralmente, a gente usa a anotação do 4 pontos, onde vai tornar o endereço menor.
tá? Então, se você tem 3 blocos vazios e 2 blocos vazios, fizesse mais sentido você diminuir, encurtar o gap de 3 e não o gap de 2, né? Mas isso depende também muito do fabricante também. Às vezes ele cria suas regras próprias ali, né? Ele assume um padrão, vamos dizer assim. Mas, teoricamente, assim, você usar o 4 pontos no ID da rede ou no ID do host somente, né? Desde que você só use somente uma vez, não está errado. Você pode torná-lo mais ou menos extenso, né? Bom, então vamos lá. Qual que é a ideia aqui que ele está falando com relação ao V6, né? A ideia dos prefixos de IPv6. Assim como IPv4, a gente tem ali 32... na verdade, assim, eu tenho a parte de rede e a parte de host. Só que, na verdade, no caso do mundo V6, eu vou ter até, no máximo, 64 bits para a rede e os últimos 64 bits são de host. Tá? Na verdade, se você for ver assim, do ponto de vista de roteamento, né, eu acho que é mais fácil você trabalhar com V6 do que V4. E não tem aquela história de pegar bit emprestado, a máscara, terminando com 128, varia de 128 a 128, terminando com 224, 240, 216, não existe nada disso. Eu só puxo a máscara para frente, né? Então, por exemplo, né, vamos imaginar que um provedor de internet vai receber do registro um 2001, 2 pontos DB8/32. É isso que ele vai receber do registro. Se ele for atender empresas, qual que é a boa prática? Ele vai dar 1/48 para uma empresa. Então, teoricamente, ele poderia atender de 2001 DB8 0000. Nota, cada símbolo vale 4 bits. Até o DB8, ou 0 DB8, né, porque tem que está à esquerda oculto aí, né? Eu tenho 32. Se eu pegar mais um símbolo, então 32 mais 4 bits, 32, 36, 40, 44, 48. Eu posso fazer o primeiro /48 que eu vou atender, ele tem, tudo zero, é o 0000 ali, né? Esse é o primeiro /48 que eu consigo atender. E o último vai ser o 0000, né? Vai ser o tudo zero ali. Então, na verdade, deixa eu ver se eu consigo abrir mais isso aqui para escrever. Eu estou dizendo que o primeiro vai de 2001 DB8 0000, 2 pontos, muitas combinações depois, a última combinação vai ser o quê? 2001 DB8 FFFF, 2 pontos, Todas as combinações no meio do caminho aí, né? 0000, 01, 02, 03, 09, 0A, 0F, 10, e por aí vai. Todas as combinações possíveis até chegar no FFFF são redes /48. Se por um acaso, né, eu pegar uma dessas redes aí, né, por exemplo, a primeira rede, vamos imaginar que a 00 eu vou deixar para minha infra, eu fosse fracionar essa rede minha aqui, né, pegar 2001 DB8 0000 e eu quero fracionar isso. Esse aqui é o meu primeiro /48. Se eu for colocar 48 mais 4 bits, 52, 56, 60, 64. Então, o prefixo mais específico que eu vou dar é um /64. Então, o /64, bastaria ele puxar a máscara para a direita, eu teria esse prefixo mais específico aí, né?
Eu poderia ter, por exemplo, né? Aí eu poderia ter aí de 2001, vou colocar um pouco maior aqui, abrir isso, opa. Então, 2001, DB8. Bom, eu estou na primeira rede barra 48, né? Na 0000. Aí eu vou fazer o quê? 48, 52, 56, 60, 64. Essa é a minha primeira rede barra 64 que eu estou aqui. Muitas combinações depois. Qual que é a última rede barra 64 que está lá? 2001, DB8. Da rede 0000, desse barra 48, o último barra 64 é o FFFF. 2 pontos, barra 64. Então, se você for ver, né? Se você for enxergar que as redes vão correndo nessa forma literal aí de 0 a F, basta eu puxar a máscara para a direita para fazer aí as combinações. Eu ouso dizer que IPv6 é mais fácil do que IPv4. Ou não? O que assusta mais é o tamanho, né? Acredito eu. Vocês... Não, 2001 só. Se eu coloquei um 0 a mais, está errado aí, viu, Kleber? Inventei o IPv7 aí. Não, é 2001 só. São 8 blocos de 16 bits, né? Então, são 8 blocos de 4 bits. São 8 blocos. Dentro de cada bloco tem 4 símbolos. Cada símbolo tem 4 bits. 4 vezes 4 dá 16 bits. O Hugo está colocando, depois que pega as manhas, ninguém quer saber mais de IPv4. É questão de costume. Isso, o prefixo é o tamanho da rede. Exatamente, Lucas, da mesma forma que acontece com o IPv4, não é verdade? O barra 8, na verdade, são 8 bits alocados. 10.000/8, 8 bits alocados para a rede. 2001 DB8 barra 32, como está no slide. Os primeiros 32 bits estão para a rede. Exatamente a mesma coisa que a gente está acostumado aí, acostumado no mundo V4. Então, aqui tem essa maracutaia binária toda aí, né? Que a gente está falando, né? Onde você tem aí, por exemplo, 2001, né? Na verdade, não é 2001, né? É 2001, né? De hexadecimal. Se você for pegar cada símbolo hexa, você vai ter ali 4 bits. Eu posso escrever qualquer coisa de 0 a F com 4 bits. Então, o 2001 é uma sequência de bits. Por exemplo, se você for contar somente o 2001, isso daqui seria um barra 16, né? Eu vou somar da esquerda para a direita. Só o 2 é um barra 4, aqui é um barra 8, um barra 12, um barra 16. Cada símbolo me acrescenta 4 bits. E uma boa prática, assim, por exemplo, você enxergando de 4 em 4 bits, né? Fazendo a variação aí de 1 em 1, né? Em um hexadecimal, variar de 4 em 4 bits, fica bem mais fácil de você estar enxergando aí os endereços. Então, vamos imaginar que vai se criar redes, criar sub-rede, né? A primeira ideia aí é como é que eu faço para criar sub-redes. Mesmo esquema ali que a gente tinha aprendido no mundo V4, né? De pegar bits emprestados para fazer sub-rede, né? Aquela velha história. Então, eu tenho uma rede que é a 2001 DB8 barra 32. E eu quero dividir na metade. Como assim na metade? Quero dividir em 2 partes. Quantos bits eu preciso para dar 2, né? 2 elevado a 1 dá 2 redes, né? Então, o 2 aqui da base é o 0 e 1, é o estado do bit, é o ligado e desligado. Quantos bits eu preciso? Eu preciso só mexer no primeiro bit. O primeiro bit vale 8 aqui, né? Então, assim, com ele desligado, eu tenho 2001 DB8 0000.
com o primeiro bit da esquerda ligado, que vale 8, eu vou ter a subrede 2001DB8 8000. Então, assim, eu posso quebrar a minha rede barra 33 em 2 barras 32. Então, na verdade, o primeiro barra 33 começa em 2001DB8 0000, tudo zero, né? Vai até onde esse barra 33? Até antes do próximo barra 33 começar. Ele vai até o 7F, F1000, F100 e F100F, enche de F até o final, antes de chegar no 8000, né? Então, quebrei em 2 redes, basta pegar um bit emprestado, pego o bit da esquerda para a direita, o bit que vale 8. Se eu fosse fazer outras divisões, também seria possível, né? Se, por exemplo, eu pegasse, vamos imaginar, ao invés, no mesmo 2000DB8, né? Se eu fosse pegar 2 bits emprestados, 2 elevado ao quadrado daria 4 redes. Eu pegaria o bit que vale 8 e o bit que vale 4. O último bit que eu pegasse emprestado, ele já diria para mim como é que as redes estariam variando, né? Então, por exemplo, se eu pegar 2 bits emprestados, que vale 0 e 4, né? Que vale 8 e 4, perdão. Então, iria variar de 4 em 4. Como é que eu iria variar de 4 em 4, né? Ele foi até o bit que vale 4. 2001DB8 0 0 0 0. Aí eu tenho 2001DB8 4 0 0 0. 4 mais 4, 2001DB8 8 0 0 0. 2001DB8 12. Só que o 12 do binário, do hexadecimal, perdão, é C, né? C vale 12. Então, seria o C 000. Que máscaras são essas? Eu tinha um 32, um barra 32. Peguei 2 bits emprestados, peguei o bit que vale 8 e o bit que vale 4 aqui de dentro. Então, eu tenho um 2 pontos, barra 34 aqui, né? 34 está fazendo ele variar de 4 em 4. Então, esses caras todos aqui, para mim, são barras 34. E se eu tivesse pego até o bit 35, iria variar de 2 em 2 as redes, né? Ia ser 2000DB8 0, 2, 4, 6, 8, A, C, E, né? Ou se eu pegar o bloco inteiro, né? For até o 36, aí vai ficar variando de 1 em 1, né? 0, 1, 2, 3, 4, porque o símbolo hexa todo foi pego emprestado. Então, de forma muito parecida como a gente faz subredes lá no mundo do IPv4 também, né? Deixa eu ver aqui. Existe um... O Nick tem um vídeo, né? De escalas numéricas e conversões de base, que faz um resumo disso e mostra um pouco a questão das conversões. Não sei se o pessoal do Nick... A gente consegue colocar aí, pessoal, o vídeo de escalas numéricas e conversões de base? Quer que eu coloque aqui? Não sei se o Eduardo ou alguém aí do suporte está aí conosco. Consegue colocar o vídeo no ar? Não, pelo visto, mas tudo bem. Depois, a gente dá uma olhadinha depois aí, pessoal, mas assim, no canal do NickBR Vídeos, né, tem um vídeo que fala mais sobre o assunto aí. Bom, outra coisa para a gente falar dos endereços IP aí, coisas importantes, né? Primeiro, a questão dos tipos de endereço que eu tenho, né? Isso tanto para o mundo V4 quanto para o mundo V6. Os endereços IPs eles podem ser divididos em unicast,
são os endereços que identificam uma única máquina de forma individual, né? São a maioria dos endereços, inclusive, que identificam uma única máquina, né? Nós temos os endereços multicast, que identificam um conjunto de máquina. Temos o broadcast, que identifica todas as máquinas, e isso só existe no mundo V4, né? Como a gente vai estar vendo depois na sequência. Bom, os endereços unicast. Unicast, eles, por sua vez, podem ser divididos em outras categorias aí, tá? Por exemplo, a gente tem o unicast, que é chamado de link local, tá? No mundo IPv4, acho que vocês já conhecem os endereços link local, são aqueles famosos endereços APIPA, né? A PIPA é a nomenclatura que a própria Microsoft utiliza, né? Você tem uma máquina, por exemplo, que está com IP dinâmico. E na verdade, essa máquina com IP dinâmico não encontra um servidor de HCP. O que vai acontecer? Ela vai ficar sem endereço? Não. Tá? O que geralmente acontece? A máquina gera um endereço para conectividade limitada, né? Então, eu tenho uma máquina lá dentro da minha rede que vai gerar um 69254 alguma coisa. Outra máquina lá vai gerar também, na mesma rede, um 69254, qualquer um complemento aqui nos últimos 16 bits. Essas máquinas não têm gateway, não tem DNS, não tem nada, né? Só conseguem conversar diretamente uma com a outra, né? Dentro do meu segmento de rede, eles conseguem, é só para as máquinas não ficarem com o IP zerado. Existe algo muito similar a isso do mundo V6 também, que são os endereços FE80. Quando uma interface de rede, por exemplo, fala IPv6, na hora que a interface sobe, ela já gera um FE80 para chamar de seu, né? Ela já gera automaticamente um endereço IPv6 ali, para que ele possa chamar de seu aí. E a única diferença marcante que você tem em relação do V4 no V6, pessoal, é o seguinte, que aqui, né, no mundo IPv4, quando o servidor de HCP volta, né, e começa a distribuir endereço, as máquinas elas esquecem o endereço 69254 e passam a trabalhar somente com IP roteável, né? No mundo IPv6, não, né? Mesmo no mundo IPv6, as máquinas podem aprender vários endereços, inclusive, né? Então, mesmo que eu tenha um IP público setado na interface V6, né? Eu vou continuar tendo um FE80. Os endereços no mundo IPv6, os FE80 estão sempre presentes, estão sempre lá. E digo mais, além de estar sempre presente, preferencialmente são usados, né? Vocês vão ver, por exemplo, quando um roteador aprende as rotas do outro, o next hop, o próximo salto no mundo V6, geralmente ele dá preferência por encontrar o FE80 do vizinho, o endereço link local, o endereço que está dentro daquele segmento de rede. Uma coisa importante de a gente lembrar, assim, endereços link local não são roteados, tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Imagine que eu tenho um roteador aí, tá? E esse roteador está com 2 segmentos de rede distintos aí. Imaginar que eu tenho ali, ele tem uma perna, tem uma rede local aqui. O roteador tem outra perna, outra rede local do outro lado, tá? Se por acaso eu só tenho, por exemplo, aqui, né, um FE80, um FE81 de um lado, e essa outra interface aqui tiver um FE82 do outro, os endereços não são roteados. As máquinas que estão aqui, elas podem até conversar entre si pelo FE80. Chegam até na porta do roteador, mas daqui não passa. FE80 são endereços
como o próprio nome diz, são de link local, apenas para ligações dentro da minha LAN, do meu segmento de rede interno. Eles não vazam para outro segmento de rede. Tá? Isso tanto no mundo V4 quanto no mundo V6. Aí. Além disso, eu tenho os endereços unicast, que são chamados de endereços públicos ou globais, né? Ou válidos ou globais, né? Os endereços válidos ou os endereços públicos, no mundo IPv4, são aqueles endereços da classe C, né? ABC, perdão, né? Todos os endereços das classes A, B e C, tirando os endereços privados que estão no meio, né? São endereços públicos que podem ser usados no mundo internet. Esses que são uma espécie em extinção hoje em dia, né? E o restante dos endereços são chamados de endereços... os endereços privados são uma minoria, né? Pegou um pedacinho da classe A, um pedacinho da classe B, um pedacinho da classe C para ser privado. No mundo IPv6, você tem todos os endereços que vão lá de 2000 até 3FFF, apenas essa faixa são endereços globais ou endereços válidos, endereços públicos, né? Ou seja, o IPv6 ele já tem um paradigma diferente de trabalho, né? Porque, assim, enquanto no mundo V4 colocou praticamente tudo no ar, né, para ser distribuído, no mundo V6 a gente colocou no ar somente cerca de 16% aí, né, dos endereços possíveis. Isso é uma coisa boa, é o seguinte, se nós estivermos errados, né, eu já vi muita gente falando assim, pô, Adilson, você fala assim, teve muito desperdício de IP no V4. E agora o pessoal tem muito desperdício no IPv6. Vocês falam para dar um /64 para cada assinante, ou até mais do que isso, né? Mais do que um /64. E se tiver errado, e se os IPs acabarem? Se os IPs se esgotarem, a gente vai ter consumido somente uma pequena porção dos endereços. Aí, daqui a pouco, daqui a alguns anos, a IANA coloca lá o 4000/3, né? De 4000 até os 5FFF para usar, de forma a consumir menos. Já o IPv4 fez justamente o contrário, ele deixou uma reserva para uso futuro tão pequena, né, que é a classe E, que vai lá de 240 a 255, que o trabalho de mudar a configuração dos sistemas operacionais mundo afora para aceitar 16 blocos não vale a pena, né? Então, assim, aqueles IPs de reserva para uso futuro lá, a classe E do V4, nunca vai ser usada. Por quê? Porque o trabalho de você colocar isso no ar, para só usar 16 blocos e logo acabar, não compensa. Tá? Ao passo que, se você tiver o trabalho de implementar o V6, você tem uma quantidade quase infinita hoje de endereços, né? Então, você tem essa mudança de paradigma ali, né? No mundo V4, colocaram tudo para uso, deixaram só uma pequena reserva para uso futuro. Essa pequena reserva para uso futuro, que é aí a classe E, não é suficiente para nada hoje, né? Então, ela nunca vai ser usada. Então, não foi efetivo separar a classe E para o V4. No V6, a gente fez exatamente o contrário, né? No V6, a gente só está usando o 2000/3. A gente só tem uma pequena faixa em uso. Se essa faixa se esgotar, eu tenho todo esse outro universo aqui livre para poder utilizar. Tá? Uma diferença marcante também entre os dois. Beleza? Essa história do pensamento, da quantidade de endereço, né, Luiz, o que eu chamo, o pessoal do Nick dá risada quando eu falo aqui, mas eu brinco dizendo que é a gerência da miséria, né? Nós somos doutrinados a pensar, a ter dó de IP. Porque
Quando você aprende endereço, quando você aprende endereçamento IP, o que acontece? O professor lá ele já te ensina, olha, você tem que colocar 20 IPs aqui nessa rede com uma escalabilidade de 50%. Aí você empresta bit, rouba bit, faz toda aquela maracutaia binária ali, aí descobre lá que um barra 27 vai te dar 2 elevado à quinta, né? Vai levar aí 32 hosts, 30 máquinas, né? Você consegue ter com barra 27, pode atender as 20, tem uma escalabilidade de mais 10 hosts, né? Então, assim, tudo pensando cada bit conta, né? Então, isso que eu chamo de gerência da miséria. Como você tem uma quantidade gigantesca de endereços no mundo V6, você pode se dar ao luxo de ter algum desperdício, né? Afinal de contas, a quantidade de endereços é muito grande, é gigantesca, na verdade. Outra coisa que você tem aí é a questão dos IPs privados, tá? Então, você tem IPs privados, tanto no mundo V4 quanto no mundo V6. Bom, no mundo V6, a gente sabe que usa IP privado para trabalhar com NAT, né? Ou seja, os IPs privados fizeram parte do esquema para estender a vida útil do IPv4, né? O NAT ajudou a empurrar com a barriga o problema da escassez de endereço, fazendo os IPv4 renderem sempre, né? Sempre e cada vez mais. Mas no mundo IPv6 não tem NAT. Até tem, tá? Até é possível, mas não precisa de NAT. Porque eu tenho uma quantidade gigantesca de endereços. Por quê? Para que serviria um IP privado num mundo IPv6, onde eu tenho uma fartura, uma quantidade tão grande de endereços? Alguém chuta alguma coisa? Qual seria a utilidade de um IP privado no mundo IPv6? Isolar redes? Segurança? Alguma obscuridade ainda, né? O que acontece? Com os endereços privados, né, esses endereços FC e FD, né, vamos imaginar, eu tenho um recurso que eu não quero que seja usado para a internet. Se eu tenho alguma coisa que tem um IP privado, o roteamento vai ser apenas local, ele não vai ser roteado para o mundo externo, né? Essa é a grande vantagem do endereço privado. Lembra daquele meu modelo, por exemplo? Eu tenho um roteador. Esse roteador ele tem, por exemplo, duas LANs, duas redes locais penduradas nele. Tem uma LAN aqui, tem uma outra LAN, tem uma outra rede local aqui e tem uma saída para a internet também, tá? Só que assim, para eu acessar o mundo internet, tenho que ter IP público global, sei lá, algum endereço da 2000/3 ali, algum endereço 2000, 3000, alguma coisa, eu preciso ter. Se eu colocar nas interfaces do meu equipamento aqui um FE, não FE não, um FC, né? Um FC01, 2 pontos, e colocar um FC02, 2 pontos, vai haver roteamento interno vai. As máquinas da FC01 conseguem conversar com as máquinas da FC02. Tá? Agora, para a internet não há conectividade. Se eu quiser que essas máquinas tenham acesso à internet também, vou ter que atribuir um segundo endereço para o IP público. Se as máquinas tiverem IP público, vão navegar para o mundo internet. Se só tiverem um IP privado, elas estão confinadas aqui dentro. Tá? Essa é a utilidade de ter os endereços unique local, né? Endereços usados única e exclusivamente dentro da minha LAN.
né? Dentro, não dentro da minha LAN, né? Dentro do meu site, na verdade, né? Porque eu posso ter várias LANs ligadas no roteador aqui. Então, assim, os endereços Unique Local são roteáveis apenas localmente. Então, as várias redes do meu site, do meu mundo interno, conseguem conversar, mas para fora não. Tá? Então, essa é a vantagem de você ter. Outra coisa que ele fala aqui, que por que o nome é Unique Local, porque assim, você vai colocar lá, você tem, por exemplo, um FC, um FC00, por exemplo, /8. Você tem mais 48, você tem mais 40 bits para chegar num /48. Então, assim, a empresa pode criar randomicamente, aleatoriamente, né? FC02, Baba Baby, Baby Baba, pode colocar do jeito que quiser ali os números, né, do seu endereçamento interno. A probabilidade de dar match de duas empresas colocarem os mesmos endereços privados é muito baixa, né? É mais fácil ganhar na loteria, né? Acertar os 13 pontos da esportiva, os 6 números da Mega Sena, do que você chutar exatamente o mesmo número, né? Porque você tem uma quantidade, você tem lá 1000, milhão, bilhão, trilhão de combinações diferentes ali de /48 dentro dessas redes aí. É claro, se o cara preencher os 40 bits, né? O cara que só colocar 2 pontos, 2.1, vai ter muito bate, né? Se o cara preencher os 40 bits, ele está dizendo que a possibilidade de ter duas redes com o mesmo número é muito pequena, é muito baixa aí, tá? Então, além dos endereços globais e Unique Local, a gente tem os endereços internos ali também, né? Os endereços que são chamados aí endereço de loopback. Eu gosto de chamar mais de localhost, né? Porque você pode criar uma interface de loopback que tem um endereço IP qualquer, né? Mas esses endereços são os endereços que são usados para teste, né? Quando você pinga 127 qualquer coisa, você está verificando se a sua própria placa de rede está com TCP/IP ativo instalado ali, né? Está com TCP/IP ativo, propriamente dito aí. E uma coisa engraçada, né, é que é o seguinte, né? Com o IPv4, que eu tinha uma quantidade limitada de endereços, o pessoal queimou uma classe A toda, né? Todos 127.000, né? Os mais de 16 milhões de endereços desse /8 são usados para teste. No mundo IPv6, que você tem uma quantidade gigantesca de endereços, separaram somente um endereço para colocar na loopback para ser teste, né? Que é o 2.2.1/128. O IPv6 só tem só um endereço ao invés de uma rede toda para a loopback, né? Isso é uma curiosidade ali, né? Então, você vê que o pessoal estava queimando nota de dólar mesmo, né? Já estava fumando charuto com nota de $100 no mundo V4 lá, né? Porque eles fizeram um desperdício de endereços aí. Né? Além disso, o que você tem aí em termos de endereços? Você tem, tanto no mundo IPv4 quanto no mundo IPv6, você tem endereços de documentação. Esses endereços, eles não são usados, não são roteáveis, né? São endereços bogons, são endereços que não pertencem a ninguém e não estão presentes na tabela de rotas aí também, tá? Os endereços, então, em IPv4 você tem a rede 192.020, a 185.51.100 e a 203.0.113. Não é muito comum, né? Mas teoricamente você poderia usar esses endereços para escrever livro, apostila, artigos. Para que você não faça uso de endereços de outrem nesses tipos de documento, né? No mundo IPv6 você tem um único bloco que é o 2001 DB8.
que, aliás, é o endereço, por isso a fixação, né, do material do NIC. Todo o exemplo que é dado ali é com 2001 DB8, que já foi um endereço que foi separado para esse fim. O pessoal brinca que é o endereço do estagiário, né? Que ele pega lá um tutorial na rede para implementar IPv6 e mete 2000 DB8 lá. Né? Melhor que ele colocar o endereço de alguém que realmente vai prejudicar alguém na rede. E especialmente no mundo V4, eu acho interessante, pouco se usa esses endereços, né? O pessoal chama isso aqui também de testnet, né? Os endereços testnet. Eu já vi, por exemplo, o pessoal fazer configuração de filtro de DDoS, anti-DDoS, né? E o cara coloca lá, na hora que vai jogar para Black Hole, por exemplo, esses endereços o cliente não vai receber, joga para Black Hole. Ele geralmente roteia para tipo 92020 também. Ele canaliza isso para um endereço não roteável, né? Essa é a ideia aí dos endereços testnet. Beleza com relação a isso? Deixa eu ver o que rolou aí no chat. A ULA pode pegar números MAC na hora que ela é criada automaticamente? Unique-Local, sim, endereços de Unique-Local podem aproveitar o MAC. Posso ter o Slake, né? A autoconfiguração pode ser feita também com endereços de Unique-Local. Não tem nenhum problema. Tá? Bom, acho que deu para entender, então, o endereço de documentação. O que mais a gente tem aí? A gente tem a questão dos endereços Ncast, né? O que é um endereço Ncast? O que é N, pessoal? N é qualquer, né? Então, são os endereços qualquer cast. Qual que é a diferença, será, de Ncast e Multicast? Porque, assim, ambos, eu tenho um endereço que é compartilhado por várias máquinas. Essa é a ideia, tanto do Ncast quanto do Multicast. A diferença é que, no caso do Ncast, apesar de ter várias máquinas com o mesmo endereço, eu só vou chegar no endereço mais próximo. Eu só quero me comunicar com o endereço mais próximo. Não quero me comunicar com todos os endereços. Tá? É diferente do multicast. No multicast, quando eu mando alguma coisa para o grupo multicast, todos os elementos do grupo recebem. Tá? No Ncast, não. No Ncast, apenas o mais próximo. Qual seria um exemplo prático de uso de Ncast? Ncast na vida real. Por exemplo, aí, servidor DNS. Será que existe somente um endereço .br? E se alguém derrubar, acontece um ataque terrorista lá no NIC, o pessoal joga um avião, destrói o prédio das Nações Unidas, e aí o que acontece? Ninguém mais vai fazer tradução do .br? Não. Os registros, eles fazem espelhos entre si, né? Então, por exemplo, tem um espelho do servidor que cuida do .br lá na Europa, lá em Berlim. Tem um outro espelho do .br lá em Seul, na Coreia do Sul. Então, se você está em viagem, quando você acessa um site .com.br, por exemplo, onde você está lá na Ásia, quem responde o .br, né, vai ser o espelho que está lá na Ásia. Se você está na Europa, é o espelho de Berlim, é o espelho mais próximo que vai responder para você. Então, os servidores de DNS, né, é o exemplo mais concreto aí de uso de Ncast, que pode ocorrer tanto com V4 quanto com V6, na verdade. Né? Poderia ser qualquer outro serviço, né? Desde que, é claro, né, não fizesse diferença qual espelho você vai usar. Eles devem ser exatamente iguais e prover o mesmo conteúdo, né? E estar bem sincronizados entre si. Tá? Os root servers na internet também, né? os servidores UA.net, B.net, C, os 14 root servers que existem aí,
eles também são um grande exemplo aí de servidores que usam Ncast. E podem ser um grande... na verdade, são o maior exemplo para a gente poder estar ilustrando isso, né? O que mais? Bom, e o famoso multicast. Como eu falei para vocês, a grande diferença é que no caso do multicast, você vai ter uma mensagem, uma rajada que é enviada para todos os membros do grupo. Todos, sem exceção, estando mais próximos ou mais distantes, se faz parte do grupo, vai receber a mensagem, né? Essa é a questão, é a ideia do endereço do multicast. O exemplo disso, né, por exemplo, a transmissão, uma streaming de vídeo, né? Em vez de eu ficar gerando uma rajada com os pacotes de vídeo para cada destino, é uma rajada só que serve a todos. Então, o multicast poupa a banda, né? Nesse caso aí para a gente. No mundo IPv4, a gente tem aquela classe D, que são os endereços de multicast, já que vai de 224 a 239, são os endereços multicast. No mundo IPv6, a gente tem ali tudo que começa com FF, né? Então, FF/8, começou com FF, são endereços de multicast propriamente ditos, tá? Alguns outros endereços, algumas outras coisas importantes ali, né? Então, a rede 192 toda reservada para protocolos específicos. Alguns endereços IPs também são reservados para técnicas de transição entre V4 e V6, né? 64, por exemplo, né? Tudo que é o 928899, essa rede /24, é para túneis 64, né? Então você não vai ter nenhum AS, né, dono de um 928899, nem de um 9818, também separado para teste. Esses tipos de endereço também existem no mundo V6, tá? Então você tem, por exemplo, tem uma técnica chamada NAT64, que traduz de 6 para 4, né? Que usa um bloco específico. 64 também usa um bloco específico de V6, né? Teredo também. Então, você tem algumas técnicas de tradução, tem blocos específicos para que essas traduções funcionem, né? Tem o antigo IPv4 mapeado dentro do V6, né? Você, por exemplo, 2 pontos, FFFF, 2 pontos, aí você colocaria o IPv4 no final. É por isso que o ponto é separador de 8 bits e o 2 pontos de 16 bits, né? Então, algumas vezes você vê essa sintaxe de mapeamento. Já vi, por exemplo, configuração de MPLS, ou seção BGP, você tem, por exemplo, um gateway, um endereço V6 transportando um gateway V4, né? Então o V4 está encapsulado ali dentro. Então é um outro formato que é possível, né? Ou então dizer que está vazio, né? Que não tem IPv6, é o 2.2 ou dizer que não tem IP, está vazio o IP, né? É 0000/32. Essa é a única notação em que V6 é menor do que V4, né? 2.2/128 e acabou. Então é isso, pessoal. Algumas coisas interessantes ali. Endereços globais, eu falei para vocês, eu preciso de um IP público para ir para a internet, né? Se eu não tiver um IP público, eu não consigo navegar para o mundo externo. Então, tudo que é 2000, de 2000 até 3FFF são IPs públicos ou globais. Não se usa NAT, né? E até tem uma técnica de NAT ali, que é o NAT66, mas a recomendação é evitar. Eu não preciso de NAT, né? NAT consome CPU e memória, é pesado, quebra a conectividade fim a fim. Tem uma quantidade gigantesca de endereços, teoricamente não precisa de NAT para essas comunicações.
Endereços multicast são muito importantes. Muita coisa, tudo que acontecia na rede que usava broadcast, né? Tipo descoberta de vizinhança, que é o ARP, o HARP, usavam broadcast. Broadcast não existe mais, agora tudo funciona no mundo V6 via multicast. Por isso o multicast é muito importante nas redes. E aí, basicamente, é isso, pessoal. Na verdade, assim, é um mini curso, né, de IPv6 dentro do backup, né? É apenas para aparar as arestas, né? Só para a gente poder depois falar da parte dos cálculos de rede propriamente ditos. Tá? Alguma dúvida? Então, o Marcos coloca assim, né? O broadcast morreu. Eu costumo falar para o pessoal tomar cuidado com isso, né? Eu digo assim, o broadcast, ele ainda existe como multicast disfarçado. Porque, assim, você tem lá o FF02, 2.2.1. O que é isso? Isso aqui é um multicast all nodes. É um seleto grupo restrito no qual todos os endereços pertencem. Então, assim, se é um grupo multicast que todo mundo pertence, todo mundo dentro da minha LAN vai escutar, então é um broadcast disfarçado. O que não existe mais é aquela história de você perder o último endereço de cada rede, cada subrede, para ser broadcast. Isso não tem mais mesmo, não. Tá? Então, morreu a ideia de você ter os endereços no broadcast, assim, a funcionalidade de broadcast. Broadcast é mandar tudo para todos, né? Eu posso simular isso com grupos multicast específicos. Essa é a ideia, tá? Então, acho que basicamente é isso. Pessoal, estou recebendo aqui um comunicado aqui da Tuane e do Nick. Ela me pediu o seguinte, tá? A gente vai fazer a presença hoje ali. Então, aproveitar assim, todo mundo que está presente, coloca aí o seu nome no chat, por favor, para que aí o pessoal possa fazer o controle, vai assistir a gravação e vai marcar que você esteve presente durante a nossa aula aí, tá? Por favor, todos coloquem aí. Tempinho aí para todo mundo colocar. Beleza, acho que deu tempo. Todos fizeram. Temos 52 pessoas aí. Todo mundo conseguiu falar. Nós vamos fazer o intervalo, tá? Fazer uns 10 minutinhos aí, nós são praticamente 10h30, 10h40 a gente volta. Tuane, tem como colocar os vídeos dos nossos patrocinadores aí? Não sei se você tem o controle disso, para não ficar muito chato os nossos comerciais aí, o pessoal poder enxergar alguma coisa. Você tem como fazer isso? Acho que ela não tá nos ouvindo. Mas assim, pessoal, a gente volta às 10h40, tá? O que eu tenho aqui do meu lado, eu vou ver se eu tenho pelo menos o vídeo do NickBR Vídeos, aqui de sistemas de base de numeração. Vou ver se eu passo para vocês olharem durante o intervalo. Mas 10h40 a gente volta, tá? Até mais.